A literatura, ela tem feito muito esse serviço, né? Quando ela coloca esses problemas, ela coloca essas dores, né, descritas na sua ficção. E na possibilidade do leitor entrar em contato com essas dores, que não são as dores especificamente dele, mas são do personagem, essa possibilidade de identificação pode promover a cura, né? Então, a literatura e os autores negros que criam personagens que são negros e que personagens que vivenciam todos esses problemas, personagens que superam esses problemas, são personagens, é uma literatura que tem um alto poder terapêutico, porque ela vai fazer com que a pessoa de carne e osso entre num espaço imagético, que é o espaço da ficção, e em contato com uma história, que é uma história ficcional, mas também que é a história dele, nesse confronto de identidades, ele possa também encontrar elementos para a sua cura. Então, a literatura, quando ela aponta nesse sentido, quando ela racializa, né, a sua ficção, quando ela traz o protagonismo de personagens negros, quando ela faz esse recorte histórico e ela propõe saídas, né, para esses personagens diante dessas situações de racismo, ela funciona como um elemento terapêutico, como um elemento de cura para essas pessoas. Excelente, Adelaide, perfeita a sua colocação. É muito importante que retomemos sempre a importância da literatura para que a gente consiga, né, formar identidades para as crianças, para os jovens leitores. Isso é fundamental que apresentemos, né, uma literatura que fale de sua própria vida para os nossos leitores hoje. Só assim podemos formar, de fato, leitores profícuos que vão encontrar no texto literário uma possibilidade de transformação de suas próprias vidas. E para a gente que pesquisa a literatura brasileira, em especial a literatura afrodescendente, é difícil não associar tantas realidades da população com as narrativas e os romances que são escritos pelas mulheres negras, pelas escritoras negras no nosso país. Em especial, hoje eu quero destacar mais uma vez os trabalhos de Conceição Evaristo e chamar a atenção novamente para essa coletânea premiadíssima que é Olhos d'Água. Uma coletânea de contos, de narrativas curtas, em que se invoca e se tem uma centralidade da presença, né, da mulher negra nestas narrativas, uma maneira de celebrar o esforço, a luta dessas mulheres para construir sua família, para criar os seus filhos e para ter uma existência digna. Quando o Evaristo inicia a sua coletânea de contos, ela abre essa coletânea com este conto homônimo, Olhos d'Água, e ela evoca, né, neste conto a presença de toda a sua ancestralidade. Aqui ela vai se referir como as suas iabás ancestrais. E a partir de então ela começa a fazer uma coleção de histórias em que as mulheres serão sempre personagens centrais. Isso é muito importante, porque a escritora confere a essas mulheres uma centralidade que não vimos em outros períodos da nossa literatura brasileira, né? E essa representação é muito significativa para que a gente compreenda a nossa sociedade hoje, para que as mulheres se compreendam, para que a gente compreenda a presença da mulher negra na nossa sociedade. A gente precisa pensar, lembrar sempre, né, que hoje nós temos 63% de casas do nosso país, de famílias, sendo chefiadas por mulheres negras. Essas mulheres, elas geralmente têm filhos até 14 anos e vivem abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo ainda com menos de $5,50 centavos, né, por dia, cerca de R$420 mensais, e convive com a falta de tudo, de saneamento, a precariedade na oferta de serviços básicos, e contrasta, né, com os 39% de lares que são chefiados por mulheres brancas, com filhos, e a gente tem todo esse contraste em uma sociedade que já é muito empobrecida, com 25% de toda a sua população que vive ainda abaixo da linha da pobreza, e que tem certamente afundado ainda mais agora neste momento de pandemia. Então,
A Vânia Santana, ela que é uma historiadora, a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ela já nos falava a respeito dessa importância das mulheres negras, nos dizendo que as mulheres negras são o esteio de suas casas e elas têm que dar conta de tudo, desde a fome, a falta de saneamento, a falta de saúde, a falta de educação adequada. Se tivesse a escola, o posto de saúde funcionando, a legislação trabalhista não discriminatória, ou seja, se esses elementos, né, que não são de sua competência, estivessem organizados, elas não estariam de fato vivendo na linha da pobreza. Então, são essas mulheres que Evaristo representa em suas narrativas, das mulheres negras, esse imaginário que está presente em sua poética. E esse imaginário permite uma reinterpretação do nosso país, uma interpretação do mundo, né, muito importante para os dias em que vivemos, né, quase uma poética do matriarcado, contra ainda muitos elementos patriarcais, opressivos que temos em nossa sociedade. A figura da mãe negra, ela é fundamental, né, na organização tanto familiar da escritora, né, que torna-se também o objeto central da sua narrativa, sendo representada positivamente, com intenso lirismo, sentimento de pertencimento ao universo familiar dos descendentes africanos. Então, é tanto do universo familiar da própria escritora, porque tem a ver com a origem de Conceição Evaristo, quanto também é do universo de grande parte dessas mulheres negras deste país que viveram em condição, né, muito similar a essas porcentagens, a essas estatísticas que temos demonstrado. Continuam sendo elas, né, as mães negras, quem nos dias da nossa pobreza, assim como a Conceição já dizia, né, elas cozinham em suas panelas o nosso desesperado desejo de alimento. Naqueles dias, né, que, como diz muito poeticamente Evaristo, né, salivamos o sonho da comida. Nestes dias que mais afetividade essas mulheres dispensam às suas filhas, né, e sonham para elas uma nova vida, fazendo-a viver um universo de fantasia, de castelos, de abundância, em que elas figurariam então como senhoras, rainhas, né, de vidas das quais muitas de suas ancestrais foram brutalmente arrancadas por ocasião do processo de escravização de seus povos, que desmantelaram os reinos africanos, dispersando, né, para os diversos países. Então, nós temos que concordar, né, com a Evaristo, que quando ela afirma, né, o poder, a beleza da mulher negra, embora essa mulher seja muito invisibilizada na esfera social, esse poder se revela na família, se revela no esteio de suas famílias, porque nas famílias que elas terão diversas formas de resistência, de sobrevivência, serão heroínas de um cotidiano, desenvolverão batalhas, né, longe do clamor das glórias, serão mães reais ou mães simbólicas, né, e muitas vezes sozinhas, que são as grandes responsáveis, não só pela subsistência do grupo familiar, mas pela manutenção de suas memórias culturais no interior desses grupos. Então, de forma que escrever para Evaristo não é apenas dar voz ou visibilidade à mãe negra e à sua prole que se inclui, né, numa esfera doméstica, mas desarticular também, de uma maneira muito política, esse discurso patriarcal sobre o qual sucumbe o povo negro, né? Especialmente as mulheres negras. Nesse sentido, eu quero retomar este conto, a Aioluá, a alegria do nosso povo, que é o último conto da coletânea Olhos d'Água, em que nós podemos ver uma narrativa construída como uma lenda, um mito africano, com personagens assumindo sua ancestralidade, na definição de seus próprios nomes, né? São nomes que recuperam essa ancestralidade africana, e essa é uma narrativa que nos enche de uma esperança, de uma alegria, né? Os mesmos sentimentos que tomaram aquele povo quando a Bamidele, uma das personagens, anuncia que terá um filho. Evaristo já nos dizia, né, que essa notícia do nascimento da criança de Bamidele, ela liberta a todos da monotonia de seus dias, que passavam invariavelmente, a Conceição Evaristo nos diz, né, como um café sambango, ralo, frio e sem gosto, em que todos andavam amolecidos, sem substância alguma para aprumar o corpo, tudo era escassez, fosse para os homens mais velhos, que viviam acumulados, né, de tanto sofrimento,
fosse para as velhas mulheres que sempre inventavam formas para enfrentar e vencer a dor, né? Mas que já àquela altura não acreditavam mais na eficácia delas próprias, né? Fosse para as mães, né, que dias e noites choravam no centro do povoado, a vida sempre passava com essa monotonia, até o momento em que Bamidele anuncia que um filho lhes foi dado, né? Um filho foi dado não apenas à sua família, ao seu núcleo familiar, mas foi dado como um sinal de esperança para toda essa comunidade, né? Que traz na pele as marcas de tanto sofrimento. Então, este conto final dos Olhos d'Água deixa muito clara a importância da maternidade e do nascimento de uma criança para as mulheres negras, para as matriarcas, né, para as iabás e também para a poética da Conceição Evaristo. A narrativa ela estabelece, né, quase uma circularidade com o primeiro conto da coletânea, né, que fala também sobre a presença da mãe, essa mãe do qual o narrador não se lembra a cor de seus olhos, se interroga muito a respeito disso, então estabelece essa circularidade e recupera, né, essa importância da mãe negra no seio de suas famílias. A fecundidade da Bamidele, ela traz para os habitantes a esperança, a mesma esperança que vai preencher a vida de outras personagens que também estão descritas ali neste livro, como, por exemplo, a Ana da Venga, a Duzu, a Maria, a Salim, Dona Natalina, quando elas também se descobrem grávidas, né, e inundaram as favelas, os morros, né, representados em Olhos d'Água, inundaram estes espaços de esperança, né, a cada novo filho que foi entregue, né. Então, diante da força dessa narrativa, nós somos levados a afirmar, né, que essa poética expressa o imaginário de uma ancestralidade de matriarcas, devolvendo a ela esses filhos de todas as mulheres que estiveram sob a autoridade, mas não permitindo mais, né, que estes lhe fossem arrancados pelo pater família, como foram, né, secularmente no âmbito do sistema patriarcal, especular, né, que se desenvolveu em nossa sociedade. E é curioso, né, observar que a obra da Evaristo ela adquire uma universalidade que é muito cara, né, às grandes obras da inteligência. Estamos aqui falando de uma escritora brasileira contemporânea que representa em suas narrativas questões sociais muito pungentes hoje, mas de fato apresenta-se também questões universais caras às obras de inteligência de todos os tempos, né? Suas palavras elas ressoam e fazem se compreender em diversos outros países, tendo já sido traduzida para línguas inglesas, francesas, né? Obtido ampla penetração nos países africanos de língua portuguesa, dada essa temática de suas publicações, a sensatez que ela demonstra na interpretação das mazelas dos povos africanos e afrodescendentes. Então, convido, né, a todos vocês a explorarem mais essas narrativas de Olhos d'Água, explorarem mais ainda as narrativas de nossas escritoras, como a Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, Geni Guimarães, Maria Firmina dos Reis, que certamente serão um grande alento, né, a toda a nossa sociedade, dada a positividade com que representam as mulheres, as crianças, a população negra que foi tão silenciada e invisibilizada na narrativa literária brasileira por muitas gerações. É isso. Ok. Então, professora Luciene, eu gostaria de mencionar também as escritoras norte-americanas, né, como Alice Walker e a sua valorização da mãe negra, né? Em seu artigo In Search of Our Mother's Gardens, a feminista afro-estadunidense Alice Walker nos mostra como as mães negras têm construído, por meio de sua criatividade e resiliência, lares aconchegantes para suas famílias, né? Lares que são verdadeiros refúgios do mundo patriarcal racista. Né? A construção desse lugar pelas mães representa um escapatório do abuso e opressão, né, que ela e a sua família sofrem na sociedade. Em muitos casos, as mães foram capazes de transformar as casas com uma estrutura física em lares repletos de afeto,
afeição e espaços de libertação. Né? No artigo, Walker apresenta o caso da própria mãe dela, que apesar de trabalhar arduamente fora de casa, ela em casa tricotava mantas artísticas para a proteção de sua família contra o frio. Né? Essa mãe cultivava belos jardins com girassóis que literalmente escondiam as rachaduras nas paredes da casa. E Walker afirma que, em virtude dessa criatividade e resiliência de sua mãe, sua memória de pobreza se remete à floração de flores, de girassóis, petúnias, rosas, dálias e verbenas. Então, eu gostaria de falar só um pouco sobre a cura, né, para as mulheres negras, para fechar a minha fala. Dentro do feminismo negro, é importante pensarmos pautas e estratégias de autoamor e cura, né? Desde a infância e ao longo do processo identitário, a autoestima de mulheres negras é afetada pelos referenciais coletivos de beleza, nos quais as mulheres negras precisam ser mais representadas, até porque elas compõem grande parte da população brasileira, né? Como já mencionado aqui. Mas essas mulheres são injustamente negligenciadas, né? Nos programas de TV, nos programas prestigiosos sobre beleza e afeto. E essas mulheres merecem e devem ser incluídas nesses programas de TV e dentre outras representações de mídia, né? A cura para essas mulheres virá por intermédio do conhecimento de sua história ancestral, também foi mencionada aqui pela professora Adelaide. Então, essa ancestralidade é importante para a construção de uma representação positiva, né? Como fazem as escritoras negras citadas aqui e artísticas negras como a própria Beyoncé, né? No filme dela apresenta a música Black Skin Girl dentro de outras músicas. Convido a população a conhecer essas músicas, né? Para ver como é valorizada a mulher negra, né? Nessas letras, nessa manifestação cultural. Então, como forma de subverter as ideologias opressivas que as atingem, as mulheres negras aprendem e ressignificam o autoconhecimento, a autovalorização, a autoapreciação e o autoamor a partir de um posicionamento crítico, né, dos paradigmas valorativos existentes na cultura ocidental. A autoapreciação das mulheres negras tem sido essencial, né, para a sua sobrevivência mental e física como um grupo coletivo. E sua capacidade de resistência proporciona uma forma, sim, de reexistência, né? Que elas conseguem se transcenderem para uma nova dimensão, uma nova realidade, na qual elas ganham cada vez mais força para romper o ciclo da opressão. Então, convidamos mais uma vez a vocês a conhecerem as escritoras negras apresentadas aqui. Eu gostaria de encerrar a minha fala lembrando um comentário feito por Virginia Leone Bicudo, quando ela diz em uma entrevista, em 1998, ela diz: eu fui procurar na psicanálise proteção para a expectativa de rejeição, que as mulheres negras procurem tratar, cuidar das suas dores, cuidar da sua mente, procurem as suas irmãs, encontrem-se com as suas irmãs, não só as suas irmãs físicas, não só as suas irmãs do coração, do sangue, mas as suas irmãs filósofas, suas irmãs pensadoras, suas irmãs ativistas, que estão espalhadas nas redes sociais, nos canais do YouTube, nos sites de pesquisa, que procurem as suas irmãs na literatura, ofereçam irmãs para suas filhas,
para que elas possam encontrar nos braços da literatura o aconchego que uma sociedade racista não pode oferecer. A literatura é, sim, um caminho terapêutico, um caminho de cura que pode ser compartilhado dentro das famílias, dentro das escolas, dentro do trabalho. Procurem as suas irmãs para vencer essa solidão, que é uma solidão ancestral, mas que está também tratada e acolhida pela literatura, pelas nossas narrativas, pelas nossas queixas, em todos os veículos onde nós podemos manifestar e mostrar a nossa voz. Obrigada por nos assistir. Comentem, compartilhem, inscrevam-se, ativem as notificações para receberem mais palestras. Até mais.